Olá, olá, boa noite. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo Joia, bem? graças. Perfeitamente. Tá me ouvindo bem? Tá um pouco falhosinho assim mas dá pra escutar. Tá Tá me vendo certo. bem? Perfeitamente. Bom, né? Com grande prazer, né? Que em nome do Centro São José nós lhe recebemos hoje, né? Para falar desse tema que é muito importante, né? Para nossa sociedade. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Para mim, que eu não lhe conhecia, né? Para todos que estão assistindo essa live. Bom, eu sou Janaína Brito, sou casada com o Fernando, somos pais de 4 crianças, o João Pedro, Luciana, Ana Luísa e a Rafaela. Por enquanto, né? Deus Uhum. sabe, Deus cuida, tá nas mãos dele. Nós trabalhamos com escola de inglês aqui no interior de Goiás e sou professora já há quase 20 anos. E a gente optou, né, quando o João Pedro nasceu, o nosso mais velho, por ser uma família homeschooler, né? Nós tivemos aí alguns percalços, né, alguns momentos de segurança, de indecisão, mas a gente resolveu ser uma família homeschooler e temos, graças a Deus, caminhado, né? A cada dia Deus vai permitindo e a gente vai caminhando. Uhum. Deixa eu me apresentar para você, né? Me chamo Anacleia, eu sou casada com o Cleus, tenho 2 filhas, a Anacleide e a Anacleice, né? E eu faço parte do Centro São José já desde o início, desde 2015, que a gente tá nessa caminhada, né? Somos daqui de Belém do Pará, né? Oh, que delícia! Não conheço Belém do Pará. As minhas filhas, uma tem 18 e a outra tem 23 anos. Ah, tá. Todo moço é criado. Já. Vamos fazer uma oração, Janaína, em nome do Vamos Pai, sim. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, que ela interceda, né, e passe na frente dessa nossa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por Rogai. nós. Glorioso São José, rogai por nós, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito. Bom, Janaína, sobre esse tema, né, homeschooling, né, gostaria que você explicasse mais pra gente. O que é o homeschooling? Isso, Bom, vamos assim, do o início, né? homeschooling é um estilo de vida, né? Uhum. É um estilo de vida em que a família faz a opção por não mandar as crianças para a escola. Eu sei que pode soar meio polêmico, meio estranho, né? Que ideia absurda, como as crianças vão aprender. Mas é exatamente isso mesmo, né? Então, aqui no Brasil é algo assim relativamente recente, né? Mas está ficando cada vez mais comum, né? Muitas e muitas famílias têm tomado a decisão de não mandar as crianças para a escola, por vários motivos. E muitas vezes pelo motivo mesmo de terem os pais esse desejo de não mandar as crianças para a escola, deles conduzirem a educação dos filhos, né? Então, assim, no meu caso, não foi por livre vontade apenas de não enviar minhas crianças para a escola. O que aconteceu foi que quando o João Pedro nasceu, eu me dei conta que eu nunca tinha estudado sobre a visão da Igreja Católica de educação. Nunca tinha estudado sobre isso. E aí eu comecei a acompanhar, né, o professor Felipe Neri, a professora Andréia, eu conversei com ela ontem numa live lá no Home English Home. Assistam essa live, tá preciosa, sobre educação. Uhum. Comecei a acompanhar entre várias personalidades aí da internet, né? O professor Olavo de Carvalho, o professor Carlos Nadalim e vários alunos do professor Olavo e comecei a me questionar mesmo sobre o que estava acontecendo com a escola. Porque a gente já tinha observado, eu já tinha percebido que da educação que eu tive para a geração depois da minha,
já teve um decréscimo de qualidade muito considerável. Era assustador de ver, né? E do que os meus filhos iam ter que enfrentar na escola, eu fiquei assim, sabe, com aquela sensação de eu não tenho coragem de colocar. Eu não vou ter coragem de entregar os meus filhos para essa instituição. Eu, sendo professora, você imagine o tamanho, né, do peso que isso recaiu sobre mim. Como assim, você sendo professora e tal? E é onde muita gente tem essa dúvida, né, de que quem é homeschooler é contra a escola. Não, nós não somos contra a escola, não. Nós não achamos que todo mundo seja obrigado a fazer homeschooling, todo mundo seja obrigado a ficar com suas crianças 24 horas por dia. Não, de maneira nenhuma. Mas nós cremos sim que todas as famílias têm o direito de escolher se querem mandar ou se não querem mandar as crianças para a escola, né? Então essa foi a escolha que a gente fez. Não é trazer a escola para dentro de casa. Tem uma pergunta aqui: o contexto da pandemia nos coloca frente a uma espécie de ensaio para a educação dos filhos em casa? Olha, nem passa perto, porque o homeschooling é uma livre educação das minhas crianças. Agora, o que aconteceu na pandemia foi: toma seus filhos aí que não pode mais para a escola. Vocês têm que ficar com essas crianças em casa, no matter what. Não importa o que tem para fazer, não importa se vocês estão de home office, não importa se está todo mundo saudável, não importa se vocês têm ideia do que fazer com elas, vocês vão fazer a educação deles. E a escola, né, mandando EAD, conteúdo, os pais ficaram loucos com tanto conteúdo, as crianças assim, algumas não, até se adaptar a todo mundo. Não passa nem perto de se comparar com homeschooling, né? Mas é claro que não deixa de ser um dado importante, isso que aconteceu na pandemia, porque todo mundo percebeu, né, que a escola educa, instrui, consegue aprender, né? Ficou claro que a escola não é a garantir intelectualidade para o futuro, né? Então essa situação da pandemia, sim, travou? Tá falhando um pouco. Não, tá falhando a tua voz. Não sei se é só pra mim. Como é que tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal aí. Temos aqui algumas pessoas assistindo. E eu topo falar e vou embora e esqueço da vida. Porque aqui tá dando Tá uma ruim? chupadinha. Será que é a minha internet? Como é que tá? Alguém pode sinalizar pra gente como é que tá aí? Digo aí como tá. Aqui tá ok. Ouço bem? Beleza. Travando um pouco. Quem que tá travando? Sou eu, Janaína, que tá travando? Ou é porque pra mim a sua tela ficou travada e... Mas enfim, vamos conversando, eu vou falar mais devagar. Se for o caso, vocês falem que a gente volta um pouquinho, tá? Então é isso, né? Ana Cleia, né? Que você falou. Isso. Ana Cleia. Eu anotei aqui Cleia, porque tava no negocinho. Oi, Maria Helena, boa noite. Eu que tava travando, beleza. Obrigada pelo feedback. Então vamos tentando aí, vocês vão avisando, qualquer coisa a gente volta. Então o que eu tava dizendo com relação à pandemia sim, é um dado importante, né? O que a gente observou na pandemia, que a escola é uma instituição muito importante. E sem ela, teve muita família que quase surtou, quase enlouqueceu, né? Mas não é a única forma de as crianças receberem instrução, intelectualidade e socialização, né? Então, esses são os pontos que a pandemia nos mostrou, né, claramente nesses últimos meses. Certo. E Janaína, eles falam muito da socialização, né? Eles batem Sempre muito nessa tecla, né? Sim. E geralmente quem bate nessa tecla da socialização é porque, assim, ou não convive com nenhuma família homeschooler,
ou não tem opinião sobre o assunto e mesmo não estudou sobre o tema e quer opinar, né? Ou então realmente comprou essa ideia de que a escola socializa, né? Porque assim, ficou nítido ao longo dos anos que a criança homeschooler, intelectualmente falando, ela não perde nada para uma criança educada na escola formal. Nada. Tem algumas crianças que se destacam na escola, tem algumas crianças que se destacam no homeschooler, os medianos são medianos, os que têm dificuldade normalmente ficam melhor no homeschooling, né, por causa da atenção exclusiva ali do pai ou da mãe que está educando. Então, intelectualmente falando, o homeschooling não é desvantagem de maneira nenhuma para as crianças. Isso ficou provado ao longo dos anos, é indiscutível, não adianta. Tem criança homeschooler que passa nas faculdades, tem criança homeschooler que tem sucesso no mercado de trabalho, enfim, isso não tem como discutir. Aí eles inventaram essa história de socialização, o pessoal da escola começou a falar de socialização como um mantra, né, como um problema, como algo assim incrível. E aí de uns anos para cá eu comecei a analisar, né, falei, poxa, o que é que significa isso de socialização? O que o pessoal quer dizer com isso? O que é essa habilidade? Você sabe dizer, Cléia, o que você acha que é a socialização? É a capacidade de viver em sociedade, é o convívio, né, de estar é com saber outras se pessoas, relacionar, né? é saber se relacionar com outras pessoas, se comportar em locais públicos, né? Isso. Tá, então vamos considerar isso a socialização. Os meus filhos, aonde eles chegam? O mais velho tem 7 anos. 7. Aonde eles chegam, independente se tem pessoas que eles conheçam ou não, se tem pessoas que são amigas ou não, eles chegam, estendem a mão e falam bom dia, boa tarde, tudo bem? Se eles não conhecem as pessoas, eu sou fulano, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eles vão para a igreja, eles vão para os hospitais, eles vão para o mercado, eles vão para a casa dos parentes, eles vão para todo lugar onde convivem com seres humanos normais, né? Normalmente, convivem normalmente com seres humanos, né? Nem sempre todos os seres humanos são normais. Brincadeira de mau gosto, mas enfim. E aí, eles são crianças, né? Têm as suas virtudes, têm as suas características próprias, têm os seus defeitos, as suas faltas de virtude. Normal, não tem absolutamente nada de errado com as minhas crianças, né? E quando a pessoa senta com a gente numa mesa, no aniversário, numa celebração, numa reunião, não sei o quê, todo mundo fala, nossa, seus meninos comem sentados à mesa, né? Conversam com a gente, falam tantas coisas interessantes, são bem educadinhos, comportam na missa, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pois é. Aí alguém vira pra mim e fala, mas e a socialização? E eu peço a pessoa encarecidamente, eu olho nos olhos da pessoa que olha pra mim e pergunta sobre a socialização das minhas crianças, eu olho e falo, sobre qual aspecto da convivência humana você, especialista em socialização, analisa os meus filhos e acha que eles não estão bem socializados. Pode me apontar, porque eu vou trabalhar com eles em casa essa questão com todo prazer. A pessoa emudece, porque não tem argumento. Não tem o que falar. Eles estão vendo, estão convivendo com crianças perfeitamente educadas, normais, perfeitamente educadas, puxando a sardinha pro meu lado, né? Os meninos têm defeito, tá, gente? Tem. Mas, enfim, são crianças que convivem, que têm respeito pelos outros, que sabem esperar a vez do outro, que sabem se posicionar, que sabem dar opinião, que sabem calar quando a gente pede para calar, enfim. Criança, né? Não tem, assim, esse drama todo com relação à socialização, isso é mito, é mais um mito. Agora, veja bem, o contrário, o extremo oposto, né? Isso eu posso falar porque é o que eu vivo. Tá? Não tô falando de coisas assim que eu acho, Não, são as vivências que eu tenho. Os meus filhos convivem com crianças escolarizadas. Tá? Eles convivem com crianças que vão para a escola. E muitas vezes, desculpa a franqueza, os meus meninos sabem se virar muito melhor. Sabe, assim, não sei se é da personalidade deles também, porque eles definitivamente não são crianças tímidas, né? Então eles chegam, aonde quer que eles cheguem, eles chegam chegando. E aí, tudo bem? Boa tarde. Eles se acham, né? Socializa que é uma beleza. O meu minha mais nova tem 5 meses. Ela é bebezinha. E quantos já participam do homeschooling?
Todos no eles, caso não tem já. jeito de participar. A Rafaela não tem atividade formal, né? Uhum. Mas a Ana Luísa, que tem 3 anos, ela já senta à mesa com os meninos na hora do estudo e ela tem que ter uma folha para ela e ela já está envolvida no processo e ela pede para participar. Quando eu não deixo participar, ela chora e atrapalha. Então ela tem que estar lá junto, né? E é um processo rápido, assim, aqui em casa, a nossa rotina é muito corrida, né? Eu também trabalho e não dá para ter muitas horas. Então, a hora que eu sento com eles tem que ser um tempo de qualidade mesmo, focado, né? Em torno de 1h30, por aí, a gente já cumpriu os objetivos do dia. Então, assim, ai, nossa, mas na escola eles gastam 4, 5 horas para fazer as atividades com as crianças, você gasta 1h30? Sim. Você imagina, uma Entendi, professora né? para 20, 30 alunos. Eu sou professora, gente. Não existe uma professora dar conta de uma atividade com uma criança só na frente dela, ela ia gastar 15 minutos. Com 40, com 30, é 1 hora mesmo. Não tem o que fazer. E ela vai ter alunos que vão fazer atividade com 10 minutos, e alunos que vão gastar 50 minutos, e alunos que vão gastar 30, e ela tem que ficar ali no meio, né? Manobrando todo mundo para dar conta da coisa acontecer. Então aqui é 1 para 1 praticamente. É eu sentada com 3 crianças, né? E aí é muito, muito tranquilo essa parte do conteúdo, dos objetivos, cada família vai traçando, né? A gente tem aí muito material de apoio. Hoje em dia tá bem tranquilo de começar, de fazer. Você já encontra currículo pronto, não precisa nem ficar quebrando a cabeça com material. Quem não tem, né, nem ideia do que fazer, é só pegar material pronto, ver se dá certo para sua realidade e aplicar, né? Então, Tem muito tem material bastante didático, coisa né, muito acessível. disponível. Específico para homeschooling, né? Uhum. Não só material da escola, vamos pensar assim. Que E os anos Janaína, atrás, sim, pode falar. você que é professora, né? Foi difícil assim iniciar com eles, no caso, aí eu faço outra pergunta. Agora eu vou fazer a pergunta, né? E para os pais que querem começar, eles têm que ter o ensino superior também ou não? Não precisa ter ensino superior. Até mesmo porque é doído o que eu vou dizer aqui, dói muito falar isso, mas hoje em dia ter ensino superior não significa grande coisa, né? Eu falo pela faculdade que eu fiz 10 anos, 15 anos atrás, o nível que já era, o nível que está hoje, o ensino superior não é determinante para absolutamente nada. Tem estudiosos que eu conheci que não tinham ensino médio, que não tinham ensino superior e que dominam muito mais assuntos do que os meus professores de faculdade. Então, essa questão do ensino superior é crença limitante, sabe? É você colocar uma barreira em si mesmo, um rótulo, que não determina nada. O que determina o que uma pessoa precisa ser para optar pelo homeschooling, né? Você precisa decididamente querer o bem dos seus filhos, querer muito bem deles, né? Assim, a chegar a arder no coração. Eu quero que esses meninos sejam educados para a verdade, eu quero que eles sejam educados para a verdade. E fazer esse compromisso consigo mesmo. De todos os dias você se melhorar, você se educar mais, você estudar mais, você aprender mais coisas, porque daí você vai conseguir caminhar, né, para educar as crianças. Ah, mas eu tenho umas deficiências, umas lacunas enormes. Você vai ter que estudar mais. Não tem jeito. Se a pessoa não suporta a ideia de estudar, não tem como fazer. É impossível. Principalmente com criança pequena. Porque você vai ter que alfabetizar, vai ter que tomar cuidado para alfabetizar bem, né? Então aqui em casa, por exemplo, tem eu e meu esposo. Meu esposo não faz homeschooling com as crianças. Ele não faz, ele não gosta. Ele respeita, ele apoia, ele implica um pouco com meus livros, né? Porque toda semana chega livro. Mas, nossa, onde que a gente vai enfiar esse tanto de livro que não para de chegar livro nessa casa? E olha que eles estão Mas pequenos ele ainda, né? estão pequenos, ainda falta muita coisa. Mas ele apoia, ele me ajuda, né? Ele é assim, meu braço direito, meu apoio, meu sustento, meu tudo. Mas sentar com as crianças para estudar ele não faz. Não é que ele não faça nada, né, da educação formal deles. Ele ajuda com uma coisa ou outra, matemática, por exemplo, ele tem mais facilidade. Ele ensina, ele insiste um pouco com os meninos, ele pergunta para saber como é que tá, se estão aprendendo, se não estão, né? Mas a responsabilidade de educar ficou para mim, aqui em casa, ficou para mim.
Já tem outras famílias que não, é o pai que gosta de fazer, é o pai que senta com as crianças, é o pai que dedica ali aquelas horas, né? Antes ou depois, um pouquinho ali na hora do almoço, do trabalho, faz home office, né? Um pai que não tem que sair para trabalhar, que faz as próprias horas. Então, e tem famílias que são os dois, né? O pai ensina uma matéria, a mãe ensina outra, enfim. E aí, assim, a vida vai acontecendo. O que eu acho mais lindo é isso, cada família vive a sua realidade, cada família tem a sua maneira de aplicar o homeschooling. E no Brasil, quantas famílias já fazem parte? Eu Você não tem sei te esses dados? responder isso com... Não tenho esses dados. Eu sei que está aumentando cada dia mais, né? E sei que já estão se organizando em associações e em todo o país, né? Tem a ANED. A ANED já tem até carteirinha das crianças que são educadas em casa. Enfim, o movimento está crescendo bastante. Mas quantas famílias são, formalmente eu não sei te falar. E os pais ficam muito preocupados também, né, Janaína, com a questão assim, quando o filho já vai crescendo, né? O ensino médio, Sim. como vai ser, o ensino Isso superior. daí, gente, olha, nós estamos no Brasil, né? Brasil é assim, a pessoa morou a vida inteira na roça, nunca pegou num lápis, aí chega na capital, precisa de um diploma de ensino médio, o que que ele faz? Ele vai num cursinho desses aí que abriu semana passada e faz um ensino médio em 3 meses e recebe diploma. É assim que é aqui. Ai, nossa, credo, que horror que você está falando. Não, mas é. Para comprovar ensino fundamental, existe uma prova que se chama EJA, né? Que a criança, às vezes, nem precisa fazer as aulas, é só fazer a prova, solicita a prova. E tem o Enem para comprovar ensino médio. Então, ali, alguns meses antes dele fazer 17, 18 anos, o pai e a mãe pega a grade e o currículo do que cai no Enem e aí estuda com a criança alguns meses e ela vai fazer o Enem para poder fazer a faculdade. Tendo o Enem, ela já tem comprovante de ensino médio. Né? Então, assim, não é algo muito difícil de conseguir, não. É tranquilo, isso daí não precisa ter medo. Pela forma como é estruturada o sistema educacional no Brasil, é assim que faz. Então, quando E ele tiver Janaína, por volta de 13, 14, faz o EJA. Quando tiver por volta de 17, 18, faz o Enem. quando a criança ela já vem como o seu, né, que nunca estudaram em escola, né? Já fica O mais mais fácil. velho estudou. Estudou ainda? O mais velho estudou. Quando a gente mudou de Minas para Goiás, eu fiquei muito angustiada, né? De continuar o homeschooling, eu ia precisar trabalhar. E aí eu coloquei. Ele ficou coisa de um mês e meio na escola. E foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. E da Foi o dele tempo também. suficiente, né, para saber que Foi isso porque era uma excelente escola, né? Era uma escola católica mesmo, né? Mas eu sei que eu deixava ele lá chorando e eu pedia para me ligar, mas eu acho que não me ligavam porque pensavam que era parte do processo normal. Mas eu sentia que quando eu chegava lá, ele ainda estava chorando, sabe? Que ele teve alguns intervalos que ele não chorou, eu sentia assim, que era assim que acontecia. Claro que eu não vou ter como saber, né, se era isso mesmo, se era o azar de eu chegar lá e ele tá, né, choroso no final do dia por estar muito cansadinho. Mas foi uma experiência muito ruim para nós. E se eu chegasse lá, a escola tem umas regras assim muito rígidas, né, muito duras, muito engessadas. Então se eu chegasse lá, o horário de sair era 5h30, e eu chegasse lá 5h10, 5h15, eu não podia pegar meu filho para ir embora. Oi, o filho é meu, tô aqui, quero pegar ele para ir embora, né? Não podia, tinha que esperar terminar. Eu tinha que deixar ele na escola, tinha um limite até onde eu podia entrar, uma escola católica. Eu não podia passar daquela porta para dentro para ver como é que ele estava, o ambiente onde ele estava, onde que era a sala, não podia acompanhar a criança até a sala. Então, assim, tinha umas coisas bem, não sei, deve ser para o bom, melhor funcionamento da escola, né? Porque senão fica cheio de pai lá dentro, sei lá o que que é. Mas tivemos essa experiência, sim, da escola. foi um mês Agora foi o uma criança suficiente, né? foi. A certeza de não colocar. Não, é.
Para eles não, foi muito difícil. Assim, e eles nunca mais pediram, nunca pediram para ir. O João Pedro chegou a falar uma época e eu lembrei, ele que foi, né? Lembrei, ele disse, e aí nunca mais eles falaram de eles falam de estudar aqui, na nossa escola, né? Escola de inglês. Mas de sair, pra ir para a escola, essas coisas eles nem falam disso. Assim, e para os pais que já, os filhos já são maiores, já estudaram, se tiver com 8 anos, 10 anos, o que você indica, assim? Eles É têm que aquela questão avisar da alguém? avisar. Bom, avisar acho desnecessário, né? Se eu tivesse crianças já na escola e hoje eu ia resolver tirar meus filhos, eu ia parar de levar, talvez, né? Para evitar briga com conselho tutelar, com abandono, não sei o que, não sei o que, talvez eu pediria uma transferência de escola, sabe? Ia pedir aquele documento da escola para eles entenderem que eu ia levar para outra escola. Eu sei que no ensino público isso dá mais trabalho porque você já tem que pedir a transferência para uma escola específica. Nas escolas particulares basta você dizer que vai mudar de escola, que você quer uma transferência, né? Um documento de transferência. E eu tiraria, não ia avisar ninguém, não ia avisar parente, não ia avisar madrinha, padrinho, não ia avisar ninguém. Porque o que tem de gente para sentar o dedo na cara dos pais e vocês são irresponsáveis, vocês são malucos, vocês são isso, são aquilo, é demais, né? Então, para evitar a fadiga mesmo, eu não ia contar para ninguém. Ia simplesmente fazer, tomar a decisão com meu marido, né? O casal tem que estar em acordo, porque um só querendo a coisa normalmente não dá certo, né? E começar, né? A tendência é você pegar o material da criança e querer aplicar aquilo ali com ela, né? A tendência é essa. Você pegar os livros, botar ali, então das 8 às 9 a gente vai fazer português, das 9 às 10 nós vamos fazer matemática, das 10 às 11, das 10 às 10 meia intervalo, aí a gente volta, faz mais uma hora de ciências, uma hora de história, e no outro dia religião, não sei o que, não sei o que. Não é assim que funciona. Pode funcionar? Pode, mas você vai cansar demais a sua criança. E você vai ficar extremamente cansado e sem tempo para fazer absolutamente mais nada. Então, assim, o homeschooling, ele é mais leve, né? As crianças mais velhas, qual é a grande vantagem? Sendo elas bem alfabetizadas, elas vão se tornando autodidatas. Você vai só conduzindo o estudo com eles, né? Você vai direcionando. Não, você precisa ler isso daqui, você precisa ler isso daqui. Se ele tiver dúvidas, você vai conduzindo. Ó, Adriano, meu amigo de 15 anos atrás, meu Deus. Você vai conduzindo o ensino com as crianças dessa forma. É muito, muito tranquilo, né? Então, uma família como a minha, família enorme, né? Enorme nada, 4 filhos só. A gente precisa ali, às vezes, tirar uns minutinhos para um filho, para resolver uma questão específica dele, uma dúvida, uma pesquisa, uma coisa mais séria e tal. E aí você vai sentindo, né? É uma questão assim do olhar atento mesmo do pai e da mãe pela criança, aquele olhar que vai fazer toda a diferença. Você estar presente mesmo na educação. E mesmo os pais que querem mandar as crianças para a escola não têm condição de fazer homeschooling, não tem problema. Vocês precisam desenvolver esse olhar, né? Nós, como pais, temos essa responsabilidade de não terceirizar a educação das crianças. Quando a gente manda para a escola, a gente está terceirizando a instrução formal. A educação, esse olhar, se a criança está bem, se ela está feliz, se ela está plena, se ela está realizada, se ela está sendo bem educada espiritualmente, moralmente, isso é responsabilidade nossa. E a cobrança vai ser sobre nós, né? Então a gente precisa estar atento, bem atento com relação a isso. Eu tô te falando que eu falo muito. Não, tô te escutando. Janaína, as crianças que são educadas em casa, né? São ensinadas em casa. E a longo prazo, como fica? E me explique também, acho que já vão para a escola, né? A longo prazo também. Assim, dá para fazer um paralelo? Dá, né? Das habilidades que a criança tem que ter desenvolvido até tal e tal idade, né? Mas isso também
vai depender muito do modo como a família escolheu educar, né? Então, tem um livro, agora eu não sei se é da Susan Bauer, que ela explica ali, né, o quarto das crianças aqui, que ela explica o que a criança precisa saber até os 10, o que ela precisa saber até os 12 ou 13, o que ela precisa saber até os 15, sabe? Então, assim, a gente normalmente se orienta por essas questões. Tem também, a gente pode dividir os tópicos de ensino respeitando os interesses da criança. Então, meu filho mais velho, por exemplo, ele é apaixonado por robótica, por robôs, né? Eles quase nunca assistiram, mas já viram alguma coisa dos Transformers? Então, eles adoram aqueles robôs que transformam em tudo quanto é trem, carrinho, moto, não sei o que, não sei o que. Eu vou usar aquilo, vou aproveitar. Ah, a Lili tá aqui, maravilhosa. Vou aceitar essa tendência do meu filho, o que ele deseja, o que ele gosta. Por exemplo, eles adoram um dinossauro. Então eu vou incluir os dinossauros no estudo deles. João Pedro tem 7 anos, ele sabe nomear tanto tipo de dinossauro que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu não sei do que esse menino está falando, da onde que ele arrumou tanta informação de dinossauro. Então a gente vai trazendo essas coisas. A gente vai usar os dinossauros na matemática, a gente vai usar os dinossauros no inglês, a gente vai usar os dinossauros. Ah, mas só os dinossauros? Não, com equilíbrio, lógico, né? Eu que sou a mãe, eu que estou conduzindo a educação. Mas como está acontecendo dentro da nossa casa, no nosso ninho de amor, na nossa família, eu posso trazer com tranquilidade esses temas que eles gostam. E aí essa questão da faixa etária com as habilidades específicas que ele tem que ter, a gente vai equilibrando e vai dosando. Por quê? Porque eu estou respeitando o tempo da minha criança. E infelizmente, na escola, a maioria das vezes isso não é possível. Não é possível respeitar a criança. Eu tenho que cumprir um cronograma X, eu tenho que ter desenvolvido atividades X, eu tenho que chegar até tal lição, até tal ponto, até tal tópico, e não interessa se o aluno aprendeu ou não, eu vou atropelando essas crianças que não aprenderam, eu vou carregando elas no meio do bolo, a gente finge que elas aprenderam e vamos embora. A gente finge que elas aprenderam e vamos embora. Então no homeschooling é mais livre, é mais leve, né? E a gente não se apega tanto. E o João Pedro tem 7 anos, então corresponde ao 2º ano, ele tinha que saber isso. Não. O João Pedro tem 7 anos, ele tem as habilidades específicas dele, ele já está aprendendo a ler com fluência, ele já fala inglês, ele adora dinossauros, ele sabe tudo sobre os Transformers, e ele já tem várias noções de matemática, ele já é relativamente bem catequizado, e esse é o meu filho. Né? Então, assim, é assim que a gente vai conduzindo. O seu segundo tem quantos anos? Tem 6. A diferença deles é de 1 ano e 1 mês. 1 ano e 39 dias. Aí vem o de 3, né? Isso. É de 5 meses. Isso. Aí você põe os dois para estudarem junto, no mesmo horário? Sim. Eles estudam juntos e eles fazem praticamente as mesmas atividades. Porque como a diferença deles é muito pouca de idade, né? Às vezes com o Luciano eu vou só um pouco mais devagar e exige um pouco mais do João Pedro. Mas normalmente dá certo, eles fazem muito bem juntos. Bem legal, né? Oi, Vani, boa noite. Aí você tira um dia para catequese? Não, a catequese é todo santo dia. Todo santo dia. Isso daí, assim, eu tenho falhado nos últimos meses, porque a coisa aqui tá bem maluca, né? Neném pequeno e dormindo, acorda de madrugada, e as rotinas da escola, mudança de padrão aqui na escola, então a coisa tá acontecendo meio na loucura, assim, a gente tá meio que de férias, vamos dizer assim. Mas catequese todos os dias. O que eles fazem todo dia? Eles fazem alguma atividade física, né? Geralmente a gente sai para andar de bicicleta, ou eles correm, né? Tá. Eles correm ou eles brincam lá fora, eles têm o tempo de atividades deles de brincar. E todo santo dia tem leitura em voz alta, poesia, catequese, a alfabetização, a matemática e o inglês. Essas são as atividades que eles fazem todos os dias.
E aí as outras matérias eu vou agregando, vou juntando as ciências, né, parte da história, essas coisas assim a gente ainda não está dentro da grade religiosamente, não. Agora, uma pergunta muito importante aqui, os primeiros passos para aplicar. Primeiro que o homeschooling não é um método, né? O homeschooling é uma modalidade de educação. Ele é muito maior do que um método, vamos dizer assim. O método eu escolheria, sei lá, Paulo Freire, eu escolheria chamar de educação clássica, eu escolheria, sei lá, o método... Enfim, o pessoal tem tanto método aí na pedagogia, eu já estou afastada desse meio há tantos anos que não vou me lembrar mais os métodos. Mas, enfim, o homeschooling é um estilo de vida. Como que a gente vai começar esse estilo de vida? Quais são os primeiros passos? Primeiro, ler e estudar sobre o assunto. Você, pai e mãe, tem que ir atrás. Acompanha um tempo aí as famílias de Instagram... as famílias que estão no Instagram e que expõem, né, essa rotina. Acompanha aí a Maia, a Olinda, a Alice do Minha Porta Estreita, a Camila e o Gustavo Abadi, enfim, a Ana Pur, que eu tô conseguindo me lembrar aqui de cabeça, são essas pessoas, as famílias que eu mais acompanho, a Deia Camargos, a Valesca, né? Eu acho que reunir o pessoal é interessante, mas assim, talvez não no primeiro momento. A decisão pelo homeschooling ela tem que acontecer no íntimo do seio da família mesmo. É o pai e a mãe rezarem, estudarem e decidirem. Vamos fazer homeschooling? Vamos. Começou. Então agora a gente vai encontrar gente pra gente se unir e apoiar um ao outro. É legal. Começou a acompanhar essas famílias que fazem homeschool? Beleza. Que idade tem suas crianças? Você tem os seus filhos lá. Quais são os objetivos que eu quero traçar mais ou menos para cada faixa etária? O que eu vou precisar de material didático? Quem faz esse material didático? Eu vou comprar online? Eu vou planejar um semestre? Eu vou planejar um ano? O que eu vou planejar? E aí você vai imprimindo os seus materiais e vai começar uma rotina de estudo com as crianças. Qual é a rotina de estudo com as crianças que é mais adequada? Você tem que observar os 4 aspectos básicos. A criança está bem alimentada? Está limpa? Razoavelmente limpa? Tá com sono, tá higiene, e a casa tá mais ou menos ordenada, né? As coisas estão, né, dentro de um ritmo bom. Aquela hora é a melhor hora para fazer. Então aqui em casa, essa hora ela acontece depois do café da manhã. Tá todo mundo assim mais tranquilo, né? Então aqui na minha casa funciona bem de manhã, para mim, antes do almoço. Porque depois aí o trem vira uma loucura e aí não dá mais, né? Eu vou pra escola, o Fernando vai pra escola e vira aquele auê, e tem a gente entrando, turma de alunos, não sei o que, então realmente não dá certo, tá? Mas essa é a minha realidade. Tem famílias, eu conheço famílias que fazem um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, tem famílias que fazem, tem que ter disciplina. E esse é o meu problema, essa é a minha grande dificuldade, a disciplina. Né? Então, assim, uma pessoa não disciplinada vai conseguir fazer? Vai, meu amor, porque se eu consigo, qualquer cidadão da face da terra consegue. Então, pode ficar tranquilo, que tem que ter, o princípio básico mesmo é a decisão lá no fundo do coração de que você quer conduzir a educação deles integralmente, né? Então, qual é o principal objetivo da educação? É a verdade, é o bem, o belo. Né? Para nós católicos, é Deus. Então, se a educação foge desse objetivo, para nós ela não serve para nada. Então não adianta eu dar para eles as melhores instruções, as melhores técnicas, os melhores métodos, os melhores livros, não sei o quê. Se eu não colocar eles no rumo certo de encontrar a verdade, de encontrar Deus, para a gente não serviu para nada, né? Então é isso, né? Como começar? Eu comecei assim. Eu fiz o curso da Camila Abadi, o Homeschooling 2.0. Tomei essa decisão de ficar mais por conta do meu lar, que sou uma mulher muito ativa para trabalhar fora, e assumi mesmo, né, as rédeas da educação deles, aos trancos e barrancos, com pausas e retomadas, né? E o mais importante para mim é isso: caiu, levanta, sacode a poeira, começa de novo. E vamos que vamos. Os amigos estão cobrando, os padrinhos estão enchendo sacos, os amigos estão duvidando, a gente vai assim mesmo. Todo mundo se metendo, né? Mas ninguém para ajudar. Não, graças a Deus eu não posso reclamar disso. As pessoas que se metem na nossa vida são pessoas que não são muito caras e que têm muito respeito por nós. Então, assim,
A gente não teve nenhum episódio desses de vocês são malucos, vocês não têm responsabilidade, graças a Teve, Deus né? nunca passou. Livros, né? A Escola Sem Deus, do Monsenhor de Segur, Catecismo da Educação, do René Abade René, esqueci o nome agora, me fugiu, Catecismo da Educação, o homeschooling católico, definitivamente, homeschooling católico, as cartas, né, sobre educação da Igreja Católica, acho que é Divinus Ilius Magistri, eu não sei, eu não sou boa de latim, mas tem essa. Eu acho que é por aí, né? E aí esse é The Well-Trained Mind, que já tem em português, A Mente Bem Treinada. Esse eu nunca li, não tenho ele aqui, mas todo mundo fala dele, dizem que é maravilhoso. Eu já li alguma coisinha, mas é por aí. O que me conduziu mesmo foram alguns textos também sobre a própria educação, que tem acontecido com a educação, né? E ver, assim, essa cultura da morte que está dominando, né? Infelizmente, até professores que não têm a menor intenção de ferir as crianças, de maltratar as crianças, eles estão sendo treinados, né, para militar e acabam fazendo isso sem ter muita consciência do que estão fazendo. Então, estudem sobre a situação da escola, né? Vejam o que está acontecendo agora no nosso país com relação à ideologia de gênero, né? A gente lutou tanto em 2013, 2014 por causa disso, para não ter ideologia de gênero. Agora o STF, numa carteirada, está querendo resolver e colocar tudo de novo. Então a gente precisa estar atentos, militando mesmo em favor da verdade e lutando pelas nossas crianças. Então acho que é isso. Eu tava, você me falando, né, que não teve nada de exagerado, né, assim, as pessoas chamarem de louca, né. Eu tava vendo um vídeo da Daia do Tiba, né, e ela falando que até denunciaram, né, pro Conselho Tutelar eles. O Conselho Tutelar foi bater lá na casa deles, eu digo, meu Deus. Nossa, Deus me livre. Nunca passei por nada parecido, assim. A única coisa que teve mais foi esses questionamentos sobre socialização. E eu respondo assim na lata. Nossa, então me ajuda, porque se você acha que meus filhos realmente precisam se socializar, me fala em que aspecto, né? O que você está observando? Porque às vezes eu tô de dentro da situação e não tô vendo, né? O que eu tô fazendo de errado com os meus filhos que eles não estão devidamente socializados. Aí a pessoa olha, criança, tá lá brincando, tá conversando, tá... às vezes até surpreendem, né? Eles têm, assim... O João Pedro, principalmente, ele tem uma sensibilidade muito grande. E ele olha, ele realmente ele é presente aonde ele tá, sabe? E a gente chegou para visitar minha mãe e a irmã dela, minha tia, tava indo fazer uma cirurgia. Era algo simples, assim, mas ela tava muito angustiada. Ele olhou para ela, 7 anos, gente. Que menino de 7 anos que tá prestando atenção em linguagem adulta. Aí ele olhou para ela e falou: olha, tia avó, tá tudo bem, a senhora vai ficar muito bem, vai dar tudo certo. Então, assim, é umas coisas... E ele já faz isso há muitos anos. Ele é muito sensível, muito coraçãozão, sabe? Aquela coisa. Se preocupa, se envolve. Às vezes eu sou muito nervosa, né? Um espinho na minha carne aqui que eu tenho que lutar todo dia pra me vencer no meu nervosismo. E às vezes eu fico, assim, agoniada demais. Ele pequenininho olhava pra mim e falava assim: mamãe, tá tudo bem, nós estamos todos aqui. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso de ver o que a gente está fazendo, sabe, assim, o comportamento deles na igreja, com a família, o respeito que eles têm pelos mais velhos, né, de pedir a bênção, de chamar de senhor, de senhora, todo mundo fala, nossa, que gracinha, e não sei o quê. Então tem umas coisas muito boas que, graças a Deus, a gente está conseguindo. Como fazer a diferença de faixa etária das crianças, o que ministrar para cada um, como hierarquizar. Olha, isso é o olhar atento do pai e da mãe, tá? Não adianta você querer apressar e apertar a rédea e esguelar a criança para ela aprender mais rápido, não. Então, assim, como hierarquizar é nesse sentido, você vai observar quais habilidades que ele já tem,
O que você espera que ele desenvolva aí em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, em um ano, né? E aí você vai trabalhando, porque assim, a faixa etária é importante você levar em consideração, com certeza. Não dá para você fazer a mesma aula, por exemplo, para uma criança de 8 anos e uma criança de 12. É impossível, né? Espera-se que a criança de 12 tenha muito mais habilidades específicas do que a de 8. Mas pode acontecer da sua criança de 8 ser muito mais capaz que uma criança de outra família de 12, né? Então vai muito do que a criança tem já, né? Do que a criança já viu, do que a criança já aprendeu. Então, o que eu diria seria isso: você precisa ter uma noção mínima ali de currículo, né? E saber o que cada criança quais habilidades é bom a criança já ter desenvolvido até certa idade, né? Então, uma coisa que é comum para todas as crianças, né? Leitura em voz alta. Tem que ter, gente, sempre. Leiam coisas boas, leiam em voz alta para as crianças de vocês. A Rafaela tá chorando. Então, leiam em voz alta, leiam para as crianças de vocês, tá? Poesia, né? Contos, histórias boas, contos de fada. Não tenham medo de ler esses contos, né? Outra coisa que eu considero muito importante, que eu trabalho com isso, né? Tem que puxar meu peixe. Idiomas. Trabalhe idiomas, independente da faixa etária. Porque quanto menorzinho, mais fácil de aprender. Então aproveitem essa etapa da educação da criança em que ela não tem resistência a aprendizado. Ensinem idiomas para seus filhos, vocês não vão se arrepender, né? Os meus meninos, eles já falam inglês, né? Então, assim, é possível. Ah, mas eu não sei inglês, eu não sei isso. Mas você sabe português, você sabe matemática? Não, o que você vai fazer? Você vai ter que aprender para ensinar, não é? O inglês você nem precisa aprender para ensinar, você pode contar comigo para isso. Pode chamar que eu te ajudo. Então, vocês vão conseguir tranquilamente fazer isso daí. Você convida outras famílias homeschoolers para lhe ajudar em alguma disciplina? Infelizmente eu não tenho acesso, né? Aqui na minha cidade eu acho que só eu, não conheço mais ninguém. E aqui perto tem em outras cidades, mas também a gente não tem muito contato, muito conhecimento não. O pessoal aqui não é muito adepto de homeschooling. Acho que a nossa família é uma das únicas que fazem. Tem aluno meu entrando aí na live. E já vão saber, né? Então, assim, a gente não conhece, não convive. Mas quando a gente morava em Goiânia, a gente fazia parte de um projeto que se chamava Nossa Senhora Educadora. Esse projeto rendeu frutos maravilhosos, assim, a gente tinha as convivências, né? Os encontros, e aí a gente ia para esse encontro, cada família colaborava com o que tinha de melhor. Então, assim, eu ajudava o pessoal com inglês, os meninos recebiam ajuda com outras matérias, com educação física, com artes, com tantas outras coisas. Então é muito gostoso, essa troca é muito válida. E se vocês tiverem como fazer, façam, porque é muito bom. Então, assim, às vezes ali na sua cidade tem uma família homeschooler, que uma pessoa é nutricionista, outra pessoa é da área de química, outra é filósofo. E aí vocês juntam e fazem um bem bolado ali, e dá para fazer muito bem. É muito bom. Eu não conheço nenhuma família homeschooling aqui em Belém. Não? Tá conhecendo a minha. Se vocês quiserem vir tomar um café, pode chegar que a casa tá aberta. Mas é isso, assim, o mais importante é entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? E tem outro mito também, até o tema da live, né? A gente é para qualquer família isso? É claro que é, gente. Eu preciso ser rica para fazer homeschooling? Não, infelizmente eu não sou rica, ou felizmente, sei lá. Mas a gente consegue fazer, né? O começo em si é muito simples, né? É papel, caneta, papel, lápis, borracha. Você já consegue começar o homeschooling com seus filhos. Se você tem um smartphone com acesso à internet, você consegue muitos bons materiais que dá para usar. Não é bom usar a tela, não é bom, mas se é o único recurso que você tem, você vai usar, né? Você consegue também fazer. Aí a cada mês, né, você vai juntando ali um dinheirinho e vai fazendo a sua reserva para comprar um livro ou outro e vai inserindo a literatura na vida de vocês. Então, assim,
Eu tenho aqui uma estante, eu vou ver se eu consigo mostrar, tá muito bagunçada, não vou mostrar não, tá muito bagunçada. Mas enfim, não foi de um dia para o outro que a estante chegou e ficou montada, né? Foi ao longo aí de quase 7 anos, então a gente vai a cada dia construindo ali os jogos, as coisas, é tudo muito importante, mas não é essencial, isso é detalhe, né? A gente mora em Campo Norte, Goiás, bem no miolinho do Goiás, quase chegando no Tocantins, metade do caminho ali. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Você deve estar com os Acho 8 que é minutos isso. faltando para o final. Tem alguma consideração Bom, finais? eu espero ter ajudado vocês, né? Estou à disposição sempre que precisarem. É muito gostoso, é muito bom falar sobre homeschooling. Tem muito mito e quanto mais a gente conversa, mais a gente ajuda as pessoas a entenderem, né? Então, se você está assistindo essa live e achou um absurdo, você tem todo o direito de achar um absurdo, só não tem o direito de ir lá bater na porta da casa dos homeschoolers para atrapalhar a vida deles, né? Que não estão fazendo mal a ninguém. As crianças vão ser bem instruídas, podem ficar tranquilos, né? E a nossa intenção é essa, né? Que as crianças sejam bem instruídas, que elas cresçam livres de ideologias, né? Que elas cresçam felizes, né? Que elas desenvolvam as suas habilidades ao máximo que elas puderem desenvolver. Então, é esse o meu sonho, né? Que os meus filhos possam estudar, né, num ambiente seguro, que eles sejam eles mesmos e que sejam respeitados, né? Enfim, eu não me considero a mais capaz para ensinar qualquer pessoa, mas a capacidade de ensiná-los, eu tenho certeza que Deus me dá a cada dia. E aí a gente vai levantando e vai vencendo. Assim como temos que respeitar, né, Janaína, aqueles que optam por a escola, né? Sem Que é os dúvida. que mais E tem, né? lutar para que essas crianças que vão para a escola recebam a melhor educação, da melhor qualidade. Então, a gente precisa lutar por eles também. E nós estamos aqui fazendo isso, né? É uma luta grande, mas nós não vamos entregar de jeito nenhum. Nós não vamos entregar as nossas crianças para uma escola totalmente desvirtuada, né? Nós vamos lutar por essa escola também, para que as crianças tenham acesso. E a gente está unido nessa luta faz muitos anos, e estou acompanhando com muita alegria, né, a abertura de escolas verdadeiramente católicas aí em todo o Brasil, né? Então, que se vocês têm interesse de colocar as crianças na escola, coloquem, mas acompanhem, né? Não entreguem os filhos de vocês para qualquer um, não. Vão atrás de saber quem é, vão atrás de conhecer professor, vão atrás de conversar, não de ser fiscal, de ficar lá na porta e dando vexame e envergonhando seus filhos, não é isso não. Mas conheça, saiba, né, o que seu filho está vendo, veja os livros literários que as crianças estão vendo, porque é cada coisa. Não entregue qualquer livro na mão do seu filho. Veja o que tem lá dentro antes, pelo amor de Deus. Bom? Tá bom. Janaína, nós vamos rezar um salve rainha, né? Pra gente agradecer esse momento, né? E muito obrigado, né? Em nome do Centro São José, por estar conosco. E com certeza, nós vamos me procurar. Estamos aqui para servir, é isso. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos, chorando neste vale de lágrimas. E a cruz, advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nos ouvir, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa. Ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai. Muito obrigada, viu, Janaína, pela sua Eu que agradeço, atenção, uma por honra estar falar com conosco. você. Eu que agradeço. Muito Obrigada. obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.